Eu cresci numa cidade super pequena, 700 quilômetros de Porto Alegre, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É uma cidade super de gaúcho, assim, sabe? Aquela cultura de gaúcho super forte. Com muito aquela coisa de fazendas, cavalos. E eu sempre me senti deslocada nesse ambiente. A minha história era outra, eu adorava ler, eu adorava fazer outras coisas. E eu morria de medo nesse ambiente que as pessoas soubessem o que se passava comigo, a maneira que eu me sentia. Porque eu via outras pessoas, gays ou homens que se vestiam de mulher, e eram absolutamente super ridicularizadas. Eu tinha um medo horrível que isso acontecesse comigo, então as pessoas me ridicularizarem. Eu cada vez mais empurrei isso que eu sentia para dentro de mim. Passei toda a minha adolescência assim, com isso muito, muito, muito dentro de mim, com muito medo que as pessoas descobrissem o que se passava comigo. E eu não tinha absolutamente ninguém para falar, porque eu não era exatamente próxima do meu pai nem da minha mãe. Então eu era muito solitária. E a primeira vez que eu fui falar sobre mim, sobre o que se passava comigo, sobre o que eu sentia, eu já tinha 23 anos. E foi com uma médica, uma psiquiatra que eu procurei lá em Porto Alegre. Eu demorei ainda um tempo para falar para outras pessoas, mas aí as coisas começaram a ficar. Demoraram muitos anos, na verdade, para ficar natural. Natural no sentido assim, de eu falar para as pessoas e eu realmente tá assim, 80% sem me importar se as pessoas vão me reprovar ou não. Com exceção de algumas pessoas que realmente são muito próximas a mim, pessoas que eu adoro, que eu teria um grande problema se elas me rejeitassem. Por exemplo, aconteceu esses dias, Tony, que eu ajudei a criar dos 5 aos 12 anos, sabia sobre mim. Como eu ajudei a criar ele, eu fui assim uma figura muito paterna, tipo um segundo pai para ele. E o Tony me viu na rua outro dia, sem antes eu ter falado com ele. Ele tomou um susto, ele ficou muito chocado, muito assustado. Ligou para a mãe dele, não entendia nada do que estava acontecendo. Eu liguei para ele, tentei, tentei falar com ele, ele disse que não gostava muito de mim, mas que nada ia mudar, que eu se encontrar esses dias. Mas aí, agora que ele me falou que ele não está querendo me encontrar, ele está precisando digerir o que está acontecendo. Pessoas como essa, como esse menino, por exemplo, eu tenho muito medo que me rejeitem, sim. Um medo absolutamente enorme. Nessas horas eu gostaria que eu não tivesse nada disso. A minha, a minha visão de ser mulher é uma coisa de identificação com o meu próprio corpo. É uma coisa de, não a aparência em si, mas o sentimento. A primeira vez que eu lembro explicitamente dizendo assim para mim mesmo, não, as coisas estão erradas, na verdade eu deveria ser mulher, eu deveria ser uma menina, né? Eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. Mas antes disso, desde os 4 anos, eu sempre que eu podia, eu me vestia como as meninas, eu pegava as roupas das minhas primas e vestia. Eu achava que eu devia ser como elas, mas eu não me indicava muito essa coisa assim do tipo, não, eu sou menino e eu quero ser menina. Eu simplesmente tinha uma identificação, assim, eu me sentia diferente dos outros meninos. Mais tarde, então, quando eu comecei talvez a sacar que intelectualmente até que existiam homens e mulheres, né, eu comecei a sacar para mim mesmo, digo assim, como assim? Então, o que na verdade eu sempre fui, ou na verdade o que eu sempre quis ser, foi uma menina. E na escola as pessoas sentiam isso, entendeu? Todos os meninos, eles ficavam todo tempo pedindo para eu sentar no colo deles. Eu não sentava, obviamente, mas eles ficavam pedindo para eu sentar no colo deles, né? Eles ficavam me falando coisas. Era um tipo de mal-estar, essa história toda. E aí quando eu me dei conta que existiam pessoas que eram do sexo e viviam como outro, que estavam se transformando, eu vi uma coisa assim dentro de mim e disse, nossa, é isso que eu sou talvez.
Talvez seja isso que esteja passando dentro de mim. Eu costumava ficar horas e horas e horas folheando revistas de moda e eu ficava querendo ser como aquelas modelos. Meus pais tinham loja de roupas masculinas e femininas. Sempre que eu podia, eu fugia lá para a ala feminina e eu ficava lá experimentando todas as roupas das meninas. Meu sonho era eu conseguir passar a noite inteira lá de tal maneira que eu pudesse dormir lá vestido de mulher. E quando eu fui crescendo mais e mais e mais e fui me dando conta que eu realmente estava tudo errado. Eu me lembro, às vezes eu fechava os olhos e desejava muito, mas muito fortemente que quando eu abrisse os olhos fosse tudo diferente, que eu fosse uma menina. Tá? Ou eu rezava antes de dormir também, pedindo a Deus que me transformasse numa menina. Esse sentimento de eu pertencer a um corpo errado, eu tinha noção exata de que aquilo era, ou esse desejo era uma coisa errada do ponto de vista social. Eu via muito bem, ainda mais quando eu fui crescendo, quando eu virei adolescente depois, eu via como os meninos da minha cidade tratavam gays, um adolescente lá também que se vestia de mulher, vivia sempre assim, um monte de gente caçoava. E aí você pode imaginar o medo que me deu tremendo de ser uma pessoa completamente um páreo, assim, social, né? De ser completamente ridicularizado por todo mundo. Então isso fez eu esconder isso dentro de mim 10 quilômetros abaixo da superfície. Uma coisa que eu não podia revelar para os outros sob a pena de ser ridículo aos olhos de todo mundo. Eu acho que eu cresci extremo oeste gaúcho, exatamente no meio do Pampa gaúcho, onde os homens são homens e as mulheres são mulheres.